Fala galera, beleza? Professor Alessandro aqui. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre algoritmo e fluxograma. E essa aula se chama Conceitos Básicos de Algoritmos e Tipos de Dados. Bom, para começar eu queria explicar para você o que é um sistema decimal. Os seres humanos representam os números usando sistemas chamados sistema decimal, ou seja, um sistema de base 10, que possui 10 diferentes dígitos para representar as infinitas quantidades e valores necessários. Esses números são o 0 até o 9, 0, 1, 2, 3. E após o 9, você vê que essa variação ela simplesmente acrescenta um dígito mais o outro. Por exemplo, o número 10, ele pega o número 1 e coloca o 0 atrás dele, então se tornando assim o número 10. Tá? Bom, esse é o sistema decimal, esse é o sistema que a gente utiliza para realizar nossos cálculos e nossas contas. Já o sistema binário, que é o sistema que o computador interpreta, funciona de uma forma diferente. No caso dos computadores digitais, a notação que é utilizada possui apenas 2 algarismos, ou dígitos, para representar uma quantidade desejada, podendo este ser 0 e 1. Esse sistema de representação é chamado sistema binário, como a gente já falou, ou sistema de base 2. A utilização de 2 estados para representar é ligado e desligado, constando o número 0 como desligado e o número 1 como ligado. A gente pode falar também que bit é a menor unidade de informação usada pelo computador, e byte é um conjunto de 8 bits, podendo então ter até 256 configurações diferentes. Eu posso ter aí o número 0000000, ou posso ter o número 0000001, 10000. Então, essas infinitas possibilidades dão aí 256 configurações diferentes. Então, a gente pode usar como exemplo aí que o número 2, o nosso número 2 representado em binário é 1 e 0. Tá? Tudo que é 0 à esquerda a gente não precisa considerar. Então, 1 e 0 é número 2 em binário. A letra A em binário é esse número que está embaixo, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Fato é interessante comentar que, se você levar em consideração, você já deve ter visto o código Morse. O código Morse ele tem apenas 2 estados, ponto e traço. Esse ponto e traço, dependendo da configuração dele, ponto, ponto, traço, 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 ponto, é um caractere diferente e você consegue trazer informações e conversar criptografadamente. Assim é o computador. Bom, as unidades de medida. Em computação você vai ver isso facilmente, que quilo quer dizer a letra K, mega quer dizer a letra M, giga a letra G, tera a letra T. E a gente sabe que essas unidades são envolvidas ao longo de milhão, bilhão, trilhão, tá? Então a gente pode considerar que na computação o sistema métrico, né, o sistema de medição é o binário, base 2. Assim, as capacidades são representadas com potência de 2 em vez de 1000. Utiliza-se a unidade 1024. Então, em vez de 1000, a gente utiliza sempre 1024, que é 2 elevado a 10. Bom, aqui é simples essa tabela, só uma representação gráfica daquilo que vocês já devem saber, que 1 byte é equivalente a 8 bits e 1 kilobyte é equivalente a 1024 bytes. 1 megabyte é equivalente a 1024 kilobytes. 1 gigabyte é equivalente a 1024 megabytes e assim por diante. Bom, mas aonde eu quero chegar com todas essas informações de por que o sistema identifica tal coisa e por que a gente identifica de forma diferente, para a gente conseguir introduzir a constante e a variável. Primeiro eu quero começar falando com vocês sobre a constante. A constante é um nome dado para uma representação de um determinado valor fixo, ou um espaço na memória, como você queira chamar, que não pode ser modificado ao longo do tempo de execução de algoritmo. Então ele é uma constante, ele é algo fixo dentro da nossa programação. Pode ser um número, uma letra, um valor lógico, verdadeiro ou falso, uma sequência de caracteres, você pode falar um nome em vez de uma letra, ou algo que signifique alguma coisa, que é o mais utilizado.
Exemplo, numérico, a gente tem vários números aqui que podem ser utilizados. Caracteres e valores lógicos, verdadeiro e falso. Dando continuidade, variável é o nome que damos a uma determinada posição de memória, onde o seu conteúdo pode variar, ou seja, ele pode ser alterado, modificado ao longo do tempo de duração da execução do algoritmo ou do programa. Ele também pode ser um valor numérico, caractere ou lógico. Uma variável pode assumir diferentes valores, mas somente pode armazenar um valor a cada instante na memória. Os identificadores são os rótulos dessa variável e dessa constante, e eles devem seguir uma especificação técnica para a gente não ter problemas ao longo da codificação. Bom, uma dessas regras pode-se utilizar letras, números e dígitos, ou underscore, ou underline, como queira chamar. Não pode iniciar com um dígito, então eu posso colocar 2 valor, posso colocar valor 2, tá? Pode ser igual, não pode ser igual a uma palavra reservada ou oriunda da codificação. Então a pseudocodificação ela tem algumas palavras-chave que são reservadas para serem utilizadas, tá? O nome deve representar o conteúdo que vai ser armazenado. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma programação dizendo sobre um salário base ou um range de trabalho de uma máquina, de um CLP, né, 4/20, então a gente pode dizer aí que a gente pode definir ele com um nome correto, tá? Uma identidade correta, colocar o rótulo correto naquela variável ou constante. As palavras reservadas no pseudocódigo é início, fim, escrever, ler, se, então, inteiro, real. Essas são palavras reservadas. Assim como você não pode utilizar palavras reservadas dentro de programação, dependendo da linguagem que você está utilizando. Todas as linguagens possuem uma codificação padrão. Por exemplo, se tu for usar o Pascal, o while, o var, essas palavras são reservadas da linguagem. A gente não pode utilizar ela para armazenar uma informação. Imagina que você está escrevendo um programa, um algoritmo, e você precisa ler alguma coisa. Já pensou você escrever a sua variável com o nome ler, e aí você manda ler a variável, como é que vai ficar? Ler a ler? Aí fica meio sem sentido, né? Então é por isso que a gente reserva essas palavras. A declaração da variável. A declaração a gente pode definir ela como um valor booleano, ou seja, lógico, verdadeiro ou falso, caractere ou um conjunto de caractere. Então se eu tenho masculino ou feminino, o sexo da pessoa, ele pode ser F ou M, então esse é um caractere. Inteiro pode ser um número inteiro, de menos infinito até mais infinito, mas aqui a gente tem uma diferença do valor real, que a gente pode utilizar com, lembrando sempre, quando eu for utilizar o valor com vírgula, a gente usa o real, lembrando da moeda. Exemplo da declaração de uma variável, por exemplo, se eu falo de salário, então é dinheiro, cascalho, real, então ele pode ter uma vírgula. Tudo que está após a vírgula também conta, é dinheirinho para você. Nome do aluno, caractere, é um conjunto de caracteres. Alessandro, tá? É um caractere. Idade, idade é um número inteiro. Você não fala para Mariazinha, oi, meu nome é Alessandro, eu tenho 25 anos, 30, 3, 5. Você não fala isso, tá? Teste lógico, é verdadeiro ou falso? Sexo, caractere. Então a gente pode ter um feminino ou masculino. O teste aqui é se é aprovado ou reprovado, por isso que ele é lógico, booleano. Beleza? Isso aqui a gente vai fazer em sala e a gente se vê por aí. Valeu!